Boa noite, meninas. Hoje a gente vai dar continuidade no livro de Romanos, estamos no capítulo 2 e vamos fazer aqui uma oração. Peço para que vocês que estão aí com um copo de água preparado, segura ele aí em suas mãos, vamos orar e vamos consagrar esse elemento juntas, ok? Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos aqui reunidas mais uma vez em teu santo nome, buscando, meu Pai, encontrar em ti a sabedoria para a nossa vida. Buscando em ti repouso, descanso, buscando resposta, buscando em ti, meu Pai, amadurecimento espiritual, buscando, meu Pai, até mesmo saúde para o nosso corpo. Estamos buscando em ti tudo aquilo que só em ti podemos ter. Nessa terra, ó Deus, o Senhor bem sabe que dependemos de ti. E aquele homem que se julga independente do Senhor, certamente ele sofrerá e padecerá demais, porque se encontrará num grande vazio. Mas nós reconhecemos que o Senhor é autor da vida e foi o Senhor quem nos gerou, quem nos criou. Pedimos que o Senhor, nesse momento, venha olhar para a gente, meu Pai, com um olhar de misericórdia, de amor e nos dê tudo aquilo que nós temos precisado, tudo aquilo que temos necessitado. Pedimos que o Senhor venha consagrar esse elemento, essa água que seguramos agora em nossas mãos. Que isso aqui, meu Pai, seja resposta para as nossas aflições, inquietações, seja na área física, seja para a cura de uma enfermidade, seja, meu Pai, para uma paz interior, seja para alcançar de fato uma iluminação na mente para receber os teus ensinamentos, seja, meu Pai, para sermos lavadas do nosso pecado, das nossas falhas. Meu Deus, que esse seja o remédio das alturas para, nesse momento, sarar a nossa alma, sarar o nosso corpo, sarar a nossa mente, o nosso espírito. Precisamos então que o Senhor venha, meu Pai, colocar dentro desse elemento aqui o teu poder. E nós consagramos com fé, acreditando que essa água agora deixa de ser H2O e vira, de fato, poder de Deus na forma líquida, palpável. E vamos tomar dele, meu Pai, desse elemento, ao longo da nossa meditação. E cremos que ao final, meu Pai, dessa meditação, algo maravilhoso já vai ter acontecido em nossas vidas. E se é necessário, meu Pai, que a gente venha fazer um exame para comprovar isso, cada uma de nós aqui vai fazer o que é necessário, mas nós vamos comprovar esse milagre. A nossa paz interior, ela vai ser alcançada. Aquilo, meu Pai, que nós temos necessidade na nossa maturidade espiritual, isso também será alcançado. Meu Pai, é de acordo com a fé de cada uma de nós. O Senhor sabe quais são os meus desejos, o Senhor sabe quais são as minhas inquietações, e eu preciso, meu Pai, que o Senhor intervenha nesse sentido específico. Cada uma das meninas aqui está pedindo em prol de algo específico para elas também, pois que o Senhor nos atenda, meu Pai. E é pela fé. Pela fé nós consagramos esse elemento e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente e nos dar da tua instrução, daquilo, meu Pai, que vem do alto, seja derramado na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, para que possamos, meu Pai, levar a tua palavra adiante com propriedade de causa, com conhecimento, com vivência, com experiência. Não serão palavras vazias lançadas ao vento, mas sementes lançadas em corações para que elas venham ter o determinado fim, que o Senhor assim fizer. Entregamos, meu Pai, esses momentos, esses poucos minutos que estaremos aqui juntas e unidas em Tua presença, entregamos em Tua direção, em Tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Use a água de acordo com o que vier ao seu coração durante a oração. Tenho certeza que você falou com Deus de uma forma específica. Ao longo da meditação, vá bebendo dessa água até o final, minha amiga. Você vai ter alcançado o resultado que você pediu a Deus, tá certo? Pois bem, vamos lá. Romanos capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, versículo 1. A gente vai ter o seguinte: portanto, tu és indesculpável, ó homem,
qualquer um que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Paulo está dando continuidade ao raciocínio que ele vem desenvolvendo ao longo do capítulo 1, onde ele está falando que todos os homens são pecadores. Bom, se todos pecaram e não há nenhum que seja perfeito, então, de alguma forma, nos tornamos impróprias para fazermos algum juízo a respeito de outrem, né? Então, por mais que a gente queira condenar alguém pelo seu orgulho, pela sua vaidade, vai que a gente acaba falhando na nossa rebeldia, na nossa desobediência. Seja lá como for, aquilo onde eu peco, de repente você não peca, mas em qualquer circunstância acaba que a gente falha. E aqui Paulo está dizendo que não devemos nos colocar como juízes uns dos outros, desde que somos falhos. A gente vai ver em outros momentos o próprio Paulo dizendo que sim, nós devemos julgar uns aos outros. Mas em que sentido ele vai falar isso? Quando a gente está no momento, num grau de espiritualidade, de santidade tal, onde a gente está superior a outras pessoas. Então, eu creio que a maioria de nós, se não todas aqui, já tem o Espírito Santo. Então, nós estamos vivenciando em nossas vidas um processo de santificação. Alcançamos a perfeição? Não. Estamos no caminho? Sim. Hoje estamos melhor do que ontem? Com certeza. Estamos melhores hoje do que algumas pessoas, ou muitas, que estão começando a sua caminhada? Sim. Isso nos dá o direito de julgá-las? Com que intenção? Para fazer delas melhores? Para orientação? Para exortação? Para disciplina? Ou para humilhação? Bom, se o objetivo for nobre, for ensinar, for aconselhar, for fazer com que essa pessoa venha ter um despertamento para a fé, claro que esse juízo tem que ser feito, pessoal, tá? Mas se o objetivo é maltratar, humilhar, não. Então, nesse momento, você vai estar se colocando como um juiz impróprio para a causa, porque mesmo você mesma vai estar sobejando de orgulho e de vaidade. Não é o objetivo. Quando Paulo está falando aqui que nenhum julgue a nenhum, ele está imaginando que todos esses estão em pé de igualdade em sentido de serem pecadores. Toda a linha de defesa dele aqui é essa. E quando ele fala uns e outros, ele está falando de judeus e gentios. Então, judeus, não critiquem os gentios, porque vocês pecam. Gentios, não critiquem os judeus, porque vocês pecam. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, temos capacidade de sim fazer juízo, discernir espíritos e fazer o que tem que ser feito. Exortar, chamar atenção, aconselhar e por aí vai. Creio que isso ficou claro, deu para entender, né? Mas nesse momento aqui, tá? No verso 1, o que ele está querendo dizer é que nem gregos, gentios, nem judeus, eles devem se considerar uns maiores que os outros. Por quê? Porque somos todos pecadores. Nós temos certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. Sem sombra de dúvidas, o Criador, o autor da verdade, é o perfeito juiz, é Deus. E ele vai julgar sempre, em qualquer momento, Deus vai julgar segundo a sua medida, segundo o seu prumo, segundo a referência de santidade que ele é, segundo o grau de pureza que ele é. Ele tem esse direito, ele tem essa autoridade. Os homens, não. Sem o Espírito Santo, piorou. E tu, ó homem,
que julgas os que fazem tais coisas, pensas que, fazendo-as tu, escaparás do julgamento de Deus? Então, naquele momento em que os judeus se consideram melhores do que os gentios, naquele momento eles, de verdade, eles não estão agradando a Deus. Porque a gente vai perceber, Paulo aqui ele vai explicar mais sobre isso, que os judeus, de fato, são o povo escolhido. Alguém tem dúvida disso? Capítulo 3 a gente vai falar mais sobre isso. Os judeus são o povo escolhido de Deus. Ponto final. Mas isso não é motivo para que os judeus se achem superiores aos gentios, porque Deus tem o mesmo desejo pelos gentios. Deus tem o mesmo desejo de fazer com que todos venham ser salvos. Perfeito aí, Paloma. Não dá para a gente ter aquela soberba de achar que, porque hoje nós somos cristãos, somos superiores aos demais seres humanos. Não somos superiores, estamos numa condição melhor, mas superiores não necessariamente. Temos mais entendimento, podemos ajudar outras pessoas espiritualmente falando? Fato, verdade. Mas somos superiores? Aquelas pessoas se tornam como se fossem trapos de imundícia? Não são dignas de receberem a Deus? Elas não são dignas de receberem a salvação? Os judeus vão condenar os gentios, nós já sabemos disso. Eles não achavam que os gentios fossem dignos pela impureza dos gentios, pelo paganismo dos gentios. Mas o que Deus fala é que, olha, minha palavra vai ser lançada para todo mundo porque eu quero salvar a todos, quanto possível. Né? E aí ele vai continuar. E tu, ó homem, que julgas que fazem tais coisas, né? Julga o outro. Fazendo isso, tu escaparás do julgamento de Deus? Será que você realmente está sendo tão melhor assim? Será que você está se tornando justa diante de Deus? Justo diante de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, Fabiane falou aí, né? Infelizmente, é uma conduta de alguns cristãos que acabam criando dissensões no meio cristão. E, às vezes, discussões desnecessárias. Verdade, verdade. Tem coisas que, quando você percebe que você não vai mudar o pensamento da outra, ou vão ser contendas desnecessárias, é melhor mudar o rumo do assunto e deixa para lá. Tem coisa que só o Espírito Santo vai revelar. Às vezes precisa que a gente fale. Às vezes o próprio Espírito Santo dá conta de falar no interior da pessoa. Evitar as facções é melhor. Enfim. Ou desprezas tuas riquezas da benignidade, paciência e longanimidade. O que significa isso aqui? Né? Não entende, né? Não sabes que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Você só consegue ter a compreensão de que precisa do arrependimento, de que você tem que pedir perdão a Deus, você tem que abandonar os seus erros. Tudo isso você só compreende através de Deus. O dom do arrependimento vem de Deus. Então, o fato de eles se sentirem superiores não significa, ou melhor, não lhes dá o direito que eles possam condenar os outros e que os outros não tenham acesso à salvação. Bom, se eles mesmos, judeus, eles só têm acesso à salvação por causa do dom do arrependimento que Deus dá, por que essa salvação não vai chegar também aos gentios? Sendo que é Deus quem dá, não são os judeus que dão, é Deus quem dá. Mas não vou nem falar disso aqui agora, senão aí cria uma polêmica aqui, de Eclesiastes. Não é o momento. Mas vamos lá.
Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras para ti mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Quando a gente se coloca numa posição de desprezar vidas, desprezar almas, julgando que elas não merecem ter acesso à salvação, quando a gente se coloca nessa situação de fazer esse tipo de juízo, Paulo está dizendo que, na verdade, a gente desagrada a Deus e acumulamos em nós, nos entesouramos, nos enriquecemos da ira de Deus. Não é uma riqueza positiva. Mas a gente acrescenta sobre as nossas vidas a ira de Deus. E isso vai ser cobrado no tempo devido. Qual é o tempo devido? Ele fala aqui, ó, o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Entendemos isso aqui como sendo o juízo final. O momento onde todos vão passar pelo tribunal divino e aqueles serão julgados e outros serão justificados. Certinho? Os julgados vão ser condenados. Os justificados vão ser salvos. Apareceu aqui para mim que minha internet está estável. Está ouvindo aí bem? Vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Tranquilo? Então vamos em frente, né? Então, a dureza do seu coração, deu uma falhada, já voltou. A dureza do seu coração, do nosso coração, pode atrapalhar o trabalhar do Espírito Santo. Nós devemos ser canais para que Deus venha arrebanhar mais almas nesse mundo. Nós somos vasos nas mãos do oleiro com o objetivo de dispensar o conteúdo que está dentro da gente. Qual é o conteúdo? O azeite santo, o Espírito Santo. Bom, mas se a gente não se permitir, se a gente acreditar que determinados nichos, grupos, pessoas não merecem a salvação, aí fica complicado. Capeta da resistência, boa, Isis. Se a gente não se coloca debaixo de toda a autoridade de Deus, se a gente resiste a essa ordenança de Deus, então a gente vai atrapalhar o trabalho do Espírito Santo. Se a gente for trabalhar, ele vai nos remover. Vai ter um tempo, dois tempos, mas vai chegar a hora que ele vai remover a gente. Isso aí, né? Não tem o que ser discutido. O que Deus não vai permitir é que o trabalho dele seja impedido ou mesmo paralisado, ou mesmo retardado. Não, não vai acontecer. Deus vai colocar outro no lugar para fazer o que tem que ser feito. Os judeus, eles faziam isso no passado, a gente pode fazer isso hoje. Outro dia, uma pessoa estava, o pastor, estava pregando sobre perdão, recente, né? Estávamos falando sobre perdão, e alguém, depois que ouviu o sermão, chegou e comentou do lado de fora: eu vou perdoar alguém que me magoou? A gente fica meio estarrecido com esse tipo de coisa, porque são pessoas que estão dentro da igreja, ouviram a mesma palavra que a gente, seguem a mesma Bíblia que a gente e ainda não entendeu que a gente tem que perdoar. Por que que a gente vai acreditar que o próximo não merece nosso perdão? Por que que a gente vai privá-los, né, de ter comunhão com Deus? Há casos onde a gente não liberando perdão, a gente vai impedir que essa pessoa conheça a Deus. Há casos que a gente vai acabar sendo uma testemunha. E a gente vai, as pessoas não acabam acusando você, não acabam acusando a mim. Elas botam tudo na conta de Deus. Ah, o problema é a igreja. Ah, o problema é Jesus. Ah, esse Deus eu não quero seguir. Quando o problema é você, o problema sou eu. Né? A pessoa não deve seguir a mim, a pessoa não deve seguir a você, a pessoa tem que seguir Jesus. Mas, às vezes, as pessoas não fazem essa distinção, elas não conseguem ter esse discernimento
de que nós somos testemunhas de Cristo, não somos Cristo, né? A gente busca cumprir o ID, mas quem salva é Cristo. Ou vocês já salvaram alguém? A gente não salva ninguém, a gente só semeia a palavra. Bom, o qual retribuirá a cada homem segundo aos seus atos. Nesse dia do juízo final, Deus retribuirá a cada homem segundo os seus atos, segundo as suas obras, segundo o seu proceder, segundo o seu comportamento, segundo tudo aquilo que ele fez, que ele praticou. Então, se dentro das suas obras existe um momento de fé onde você aceitou Jesus e você busca a santidade, então as obras que desagradam a Deus, elas vão ser suprimidas, apagadas pelo sangue de Cristo que te cobre. Você vai ser justificado, porque Deus entende que o seu pecado ocasional não foi porque de fato você é um praticante do pecado, mas sim porque você é falho, imperfeito, ainda que esteja buscando a perfeição. Bom, mas não, eu decidi que esse negócio de buscar a perfeição é uma tolice e eu vou me negar a perdoar, porque eu acho que tem gente que realmente não merece, simplesmente assim. Beleza, você está entesourando para si a ira de Deus. E quando chegar aquele grande dia que vai chegar, está escrito aqui que Deus retribuirá a cada homem segundo as suas obras. Então, se as suas obras foram más perante Deus. Verso 7. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Então, naquele dia do juízo final, nós veremos que pessoas vão alcançar a vida eterna, porque perseveraram em fazer o bem, procuraram glória, honra e imortalidade. Elas buscaram a santificação. Quando você busca a imortalidade, você está buscando a vida eterna. Bom, se você está buscando a vida eterna, é a salvação. Se você está buscando a salvação, não tem jeito, você tem que passar pelo processo de santificação. Então, se você transcorre dentro desse processo, ainda que você não seja perfeito, ainda que você não consiga alcançar a perfeição que vimos em Cristo, ainda que ele fosse Deus, mas aqui na terra ele se colocou como homem e foi perfeito. Se a gente não alcança essa perfeição, beleza, a gente está no trajeto. Dentro de nós, a nossa perseverança era de fazer o bem. Nossa intenção era fazer o que agradava ao Senhor. A gente não retrocedeu nisso aí. Aí deu uma escorregadinha, né? Falamos coisas muito duras para uns, né? Acabamos mentindo para outros, fizemos coisas das quais não nos orgulhamos, mas a gente se arrependeu. E a gente está tentando não fazer mais essas coisas e prosseguir buscando o bem. Mas, indignação e ira aos que são contenciosos, não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Eu achei interessante isso aqui que Paulo colocou. Não é o que pratica a injustiça, é o que obedece à injustiça. Isso aqui parece que toma um tom de formalidade. Você é perturbado porque você quer ser perturbado. Você escolheu obedecer aquilo que é errado. Aquilo que foi apregoado para você como sendo errado, você chegou, não, é isso aí que eu quero. É essa lei que eu vou obedecer. Essas pessoas que estão desobedecendo a verdade, toda a verdade está em Cristo, estão desobedecendo a verdade, obedecem à injustiça, são contenciosos. O que são essas pessoas contenciosas? Pessoas briguentas, pessoas que para tudo fazem confusão, pessoas que querem realmente provocar divisão,
provocar contendas. Essas pessoas, elas não são bem vistas por Deus, porque elas atrapalham o desenvolvimento da obra. Então, de vez em quando a gente pode. Ok, ó, estamos recebendo a pessoa nova aqui, Dona Rosa Pereira, hein? Seja bem-vinda, fica aí conosco. Então, estamos em Romanos 2, no verso 8. Então, perdi minha linha de raciocínio. Vamos avançando aí. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente aos judeus e também aos gentios. O quê? Primeiramente aos judeus. A quem muito é dado, muito é cobrado. É de se esperar que os judeus venham ser exemplos de vida de santidade, de comunhão com Deus. Essa é a esperança, essa era a expectativa. Por isso Deus separou esse povo para que eles levassem a imagem de Deus a todas as nações. Falharam. Enfim, tanto judeus como gentios, todos pecaram. Todos pecaram. Precisam do dom do arrependimento que vem de Deus, tanto judeus como gentios, para que venham alcançar a sua salvação. Então, aqueles que perseveram em fazer o bem, no dia do juízo final, vão ser justificados. Não serão julgados, eles vão ser justificados. Por causa disso, você tem acesso à liberdade eterna. Os outros serão condenados. Por causa disso, vocês estarão sujeitos à morte eterna. Ok? Então, há essa diferença de justificação e juízo, julgamento, certo? Primeiramente, melhor, né? Vamos voltar aqui, só esse negocinho aqui. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Isso aqui, pessoal, está apontando para o final o resultado final da condenação, lago que arde com fogo e enxofre. Mas vamos combinar que até mesmo nessa vida nossa terrena, quando a gente busca fazer o mal, quando a gente permanece praticando o mal, de verdade, a gente acaba vivendo uma vida de tribulação e de angústia. Fica imaginando os políticos que eles roubam, o tanto de treta que esses caras têm que fazer para mentir, para fingir que não mente, né, para se proteger daqueles que eles sabem que são traidores, são traiçoeiros. Isso deve ser uma manobra triste. Um adúltero, uma manobra que esse cara faz, que essa mulher faz, para fingir que não está adulterando, entendeu? Para fingir que não saiu do motel, para fingir ah, que não está mantendo conversinha em celular. Isso é uma tribulação. O tempo todo você tem que estar em alerta. Você não, né? Eles tem que estar em alerta, né? Para não errar, para não falhar, para não ser pego em flagrante. Então, só isso aqui, Isis falou aí, é cansativo. Cansativo. E é isso mesmo, Rosa. Sempre fica uma ponta solta, não tem jeito, né? A mentira tem perna curta, não vai muito longe. E sempre essas pessoas vivem uma vida perturbada. Qualquer um que rouba, que mata, tem que viver fugindo, senão vai preso, vai para prisão, vai ser maltratado, vai depender do crime, se for homem, vira mulherzinha lá dentro, se for mulher, vai ser estuprada. Rapaz, é tanta coisa que sobrevém ao homem como forma de tribulação e angústia por conta do pecado. Você está fugindo do pecado, te traz paz.
Até que você não queira. Não tem como a perturbação vir a você. Por quê? Porque você não tem o que ser acusado. Acusação, você é cristão. Bom, aí é outra história. Todos nós vamos passar por isso, beleza? Mas, você matou, você roubou, você mentiu, você extraviou, você se drogou, você adulterou, você prostituiu. Não. Só não praticar o pecado já é uma paz danada. Entendeu? Quando a gente recebe o Espírito Santo, maravilha. Aliás, é o que ele vai falar aqui agora, né? Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente judeu, também os gentios, mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem. Você vai ser honrado, não é só por Deus, até mesmo pelo mundo, pela sociedade. Eu vi agora um vídeo do Luciano Hang, o dono da Havan, que a loja dele ficou debaixo d'água lá no Rio Grande do Sul. E ele tomou a decisão de não demitir nenhum dos funcionários, vão continuar pagando o salário dos funcionários, vai antecipar o 13º dos funcionários dele, e ainda vai, acho que antecipar também a participação de lucros da empresa. Tudo isso para querer ajudar. Um cara desse não vai ser honrado? Você acha que um funcionário dele, que perdeu tudo agora lá, vai vendo essa situação dele, não vai ter o desejo de querer honrar esse cara? Quando eles voltarem à atividade, vão ser os melhores funcionários, só se a pessoa for muito ruim. Mas, em princípio, aquele sentimento de gratidão vai fazer com que esse homem seja honrado. Então, quando Deus fala aqui, Paulo, né? Quando ele fala aqui, vai receber glória, honra e paz, não é só de Deus, das próprias pessoas. As pessoas vão protegê-lo. As pessoas vão proteger aqueles que fazem o bem, né? Alguém fala mal de você, mas fala mal de você com alguém. Esse alguém conhece quem é você, sabe da sua conduta, vai ser a primeira pessoa a te honrar. Não, fala isso de fulano, não. O que você está falando não procede. Não é o fulano que eu conheço. Não é assim. Você vai ser honrado, entendeu? Teve uns dias atrás que alguém chegou, acho que eu comentei até isso aqui com vocês, que alguém chegou e comentou que eu dei uma orientação absurda para uma membro da igreja, né? A membro estava lá namorando e que eu havia orientado. Use camisinha. Bom, se eu desse uma orientação dessa, é como se eu estivesse dizendo pratique o ato sexual fora do casamento. A pessoa não é casada, está namorando. Isso é um absurdo, gente. E aí chegou essa história nos ouvidos de alguém, alguém chegou e foi tirar a satisfação com outra pessoa. A outra pessoa conhece, me conhece, chegou e falou: não, você pode falar isso de qualquer pessoa, mas de Lília não. Então, quando você anda dentro da busca pela verdade, da busca pelas coisas certas, a busca pelo bem, você vai estar recebendo glória. Eu não vou dizer que você vai ser glorificado, que eu achei um pouquinho demais, mas você vai estar recebendo glória, você vai estar sendo protegido, você vai estar tendo paz, você vai estar sendo galardoado aqui na terra ainda pelos próprios homens. Bom, imagina por Deus, todas essas grandiosidades de honras aqui que a gente está vendo, essas coisas nobres que o texto está falando, vamos receber aqui na terra. E isso já é muito legal. Mas a gente vai receber o acréscimo de Deus. Isso aí não tem como a gente mensurar a bênção que isso é. Martiane falou aí, achando graça aos olhos das pessoas. É isso aí mesmo. Exatamente. Entendeu? Enfim, vamos voltar aqui para o texto. Aí ele fala: mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentio. Olha só, a maldição, a praga, vai primeiramente para o judeu e depois ao gentio.
Mas as bênçãos também, primeiramente ao judeu, depois para os gentios. Por quê? A gente vai ver isso melhor até no capítulo 3. Mas essa honra, pessoal, de ser o povo eleito, isso não vai ser tirado jamais dos judeus. Eles são os primeiros. Jesus foi primeiro para eles. A salvação da alma foi proposta primeiro para os judeus. A salvação através da graça foi proposta primeiramente aos judeus, depois estendida para os gentios, que é o que a gente está vendo aqui, sendo levado para os romanos. Perfeito aí. É o direito da primogenitura. Eles vão ser galardoados, abençoados primeiramente, depois vão vir os gentios. Perfeito? Então, e mais uma vez, aquela história. Se eles, os judeus, receberam a primazia, eles receberam os oráculos de Deus, se eles recebem tudo isso para serem zeladores da palavra de Deus e divulgadores, disseminadores da palavra de Deus, então eles merecem ser premiados, honrados, por, por estarem praticando isso. Mas, da mesma forma, se eles desviarem, desobedecerem da vontade de Deus, bom, eles também são os primeiros que merecem ser castigados, porque a eles foi confiada a missão, e quando chega na hora de cumprir, são os primeiros que falham. Bom, então vão ser também os primeiros a serem condenados, certo? E aí vem aquela famosa frase: todo mundo sabe isso aqui de cor e salteado. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque não há acepção de pessoas para Deus. E o que significa essa acepção de pessoas? A distinção. Para Deus não tem melhor ou pior. Tem homens, tem criaturas que ele colocou aqui e quer fazer dessas criaturas filhos para si. Tá? Então, preto, branco, amarelo, azul, hoje em dia tem tudo que é cor, né? Então, tá valendo aí. Se a pessoa busca, né, segue em praticar o bem, pode pintar o cabelo de verde que vai dar certo. Porque todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei. Todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Então, ele está fazendo aqui uma distinção entre judeus e gentios. Bom, gentios não têm lei, beleza. Eles vão ser julgados não necessariamente pela lei, vai ter uma outra forma, vai ser explicado. Os judeus têm a lei, ok, então a lei vai ser o seu juiz. Cada um no seu cada qual, todos vão ser responsabilizados pelos seus atos, ou vão ser honrados pelos seus atos. E aí, vamos abrir um parênteses. Por quê? Os que ouvem a lei não, não, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Tranquilo, fácil de entender isso aqui. O fato de você conhecer a lei, o fato de você conhecer a palavra de Deus, o fato de você conhecer a vontade de Deus, não te justifica. Mas você praticar a palavra de Deus, você praticar a vontade de Deus, ok. Isso aí te justifica, isso te salva. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmo. Fica meio confuso isso aqui, né? Parece confuso, mas é muito simples, pessoal. Quando ele vai falar sobre isso aqui, ele vai explicar melhor no verso seguinte, mas os gentios são capazes de fazer as coisas que estão contidas na lei, que lei, lei de Deus, na palavra de Deus, a Torá. Os gentios são capazes de praticar aquilo sem ter a consciência de que estão praticando. E assim, eles serão leis para si mesmos.
eles não têm a consciência de que estão fazendo a vontade de Deus, obedecendo às regras escritas, deixadas por Deus. Eles não têm essa consciência. Mas dentro deles existe a consciência do certo e do errado. Vamos lembrar que existe dentro de cada um de nós o fôlego de vida. Para que serve esse fôlego de vida? Além de nos dar vida, nos ensina a viver. É ele que nos coloca medo diante de uma situação de perigo, para que a gente não morra, não se machuque. É ele quem coloca dentro da gente sabedoria, para que a gente possa tomar as atitudes mais acertadas. Isso tudo a gente chama de consciência. O próprio Deus colocou isso dentro da gente. A gente sabe de verdade, desde pequenininho, o que é certo, o que é errado. A nossa natureza pecaminosa nos faz ter uma inclinação para o pecado, para o que é errado. Mas dentro da gente, a gente sabe, pô, isso aí não é errado. Isso aí é errado, isso aí é errado. Entendeu? Eu tive já falei isso aqui com vocês, tive uma desilusão amorosa terrível, e o meu desejo foi de matar alguém. Dentro de mim eu sabia que era errado. Meu Deus, já falei isso aqui, isso um monte de vezes, cruz credo. Dentro de mim eu sabia que matar é errado. Claro que é errado. Quem não sabe que matar é errado? Mas eu planejei. Eu fiz tocaia e tudo. Procurei uma arma e tudo. Foi Deus que não deixou a coisa acontecer. Que o diabo estava doidinho, né, para fazer a coisa acontecer, e eu estava doidinha também. Na boa, estava doida mesmo, despirocada. Mas, enfim, dentro de mim eu sabia, não, tá errado, não posso matar ninguém. O que eu tenho que fazer numa condição dessa? Ainda tem isso, né? Isso, a pena ia ser maior, exatamente, né? Foi planejado. O que eu ia fazer numa condição dessa? Né? Sofri uma desilusão amorosa, fui traída. O que eu vou fazer? Ainda que segue, vou perdoar e acabou. Tem outra coisa que eu vou fazer? Eu vou obrigar a pessoa a gostar de mim? Vou obrigar a pessoa a querer ficar comigo? Não. Posso lutar pela minha vida sentimental diante de Deus? Diante daquilo que Deus apregoa? Posso perfeitamente, mas naquela época não tinha Jesus, pessoal. Eu era perturbadinha, do fiozinho de cabelo até a pontinha do pé. Certo? Não comprei a arma. Eu ia pegar a arma emprestada com um amigo. Eu ia comprar as balas, não consegui achar as balas. Não quiseram me vender as balas. Graças a Deus, né? Porque senão ia dar ruim. Ia Na dar... feira do rolo, a senhora não conseguiu. Você não teve coragem de inventar, não. Nem conhecia a Feira do Rolo. Essas coisas, eu era muito inocente para saber dessas coisas. Feira do Rolo, ou eu vim conhecer Feira do Rolo, eu já estava formada, tinha uns 3, 4 anos. Já era velha, que eu ouvi falar de Feira do Rolo. Mas, enfim, o que eu quero dizer, pessoal? Que dentro da gente, de verdade, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, os gentios, ainda que eles não tivessem a lei dos judeus, eles sabiam o que era certo e o que era errado. E se eles praticavam o que era certo, eles iam ter o louvor de Deus. Ponto final. E os judeus, mesmo tendo a lei, se eles praticassem a coisa errada, eles iam ter a reprovação de Deus. Ponto final. O fato de você ter a lei, o fato de você hoje ser cristão, o fato de você conhecer a palavra de Deus, o fato de hoje você ter o Espírito Santo, não lhe dá o direito de pecar arbitrariamente. Não lhe dá o direito. Porque senão você vai ser cobrada ainda mais por isso. O peso da condenação é maior. A gente acabou de ver isso aqui, tá? Os judeus, eles vão ser primeiramente honrados ou condenados porque eles conheciam a palavra. A gente hoje estava conversando ontem com a dona Alessandra, e
a gente estava comentando sobre uma alma. E a gente falando, olha, eu sei que a alma está errada, a pessoa está pecando, a pessoa está falhando, mas ela quer acertar. Só que quem tem esse entendimento sou eu, não é ela. O fato de eu ter esse entendimento me coloca numa posição onde sou eu que tenho que compreender, sou eu que tenho que ceder, sou eu que tenho que perdoar, sou eu que tenho que ensinar, sou eu que tenho que ter paciência, sou eu que tenho que ter compreensão, sou eu que tenho que ter disposição para orientar, para cuidar e levar até o fim. Não vou criar uma expectativa para uma pessoa que não tem o entendimento. Entende? Então, isso que Paulo está falando aqui. Então, por quê? Quando os gentios, que não têm a lei, eles não tinham a palavra de Deus, eles não tinham a Torá. A Torá era restrita aos judeus e prosélitos, aqueles que se converteram ao judaísmo. Pronto, a Torá era reservada para essas pessoas. E o resto do mundo pagão estavam nem aí para a lei de Deus. Eles tinham lá seus falsos deuses, né? Eles estavam lá fazendo suas orgias, procurando servir os deuses deles das formas mais absurdas, loucas possíveis. Então, porque quando os gentios não têm a lei, fazem naturalmente, que não têm a lei, fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmos. Então, eles mesmos têm essa consciência do que é certo e do que é errado. Eles mesmos serão capazes de julgarem-se a si mesmos. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Olha essa questão aqui que eu acabei de falar, daquela centelha de vida que existe dentro de você, que é o fôlego de vida, o Espírito de Deus. Diferente do Espírito Santo, tá, pessoal? É o Espírito de vida, fôlego de vida. Tem nada a ver com o Espírito Santo isso aqui. Mas esse fôlego de vida, ele vem imbuído com os atributos divinos. Ele vem imbuído com as coisas divinas, com a santidade de Deus. E aí, cabe a gente ser sensível e seguir essa orientação que todo mundo, ainda que não tenha a palavra de Deus, sabe qual é. E aí ele vai falar: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Eles praticam a obra da lei que está escrita nos seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os. Então, no momento que eu lá, na minha loucura, estava pensando em matar, a minha consciência estava aqui, dizendo, está errado. Ela estava me acusando. Mas no momento que chegaram e disseram que eu aconselhei a moça lá a usar preservativo, eu estava com minha consciência em paz. A minha consciência estava me defendendo. Então, para os gentios, ainda que eles não estivessem possuindo a lei, os mandamentos de Deus, eles tinham dentro de si o espírito de vida. Ponto final. E eles sabiam o que deveria ser feito. No dia em que Deus julgar, por meio de Jesus Cristo, os segredos dos homens, aquilo que está no secreto, que está no oculto, você acha que ninguém sabe, né? Se eu não falasse aqui com vocês que eu ia ser quase uma homicida, vocês não saberiam. Isso ia ficar no meu secreto. Mas Deus sabia, desde o princípio. Então, Deus vai sair julgando tudo. Ele vai sondar, ele sonda, já sonda, ele perscruta tudo, ele sabe, não tem como você esconder de Deus, não tem como você esconder nada de Deus, né? Enfim. No dia em que Deus julgar por meio de Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho, ele está querendo dizer aqui, esse verso 16 é o final do verso 12, tá, pessoal? Então, só para fazer sentido, porque todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei. Todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Aí você pula para o 16. No dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Tá? O evangelho é de Paulo? Não, o evangelho é de Cristo. Mas
Quem deu o evangelho para Paulo foi o próprio Cristo, certo? A gente já sabe disso. Paulo recebeu o evangelho de Cristo para pregar às nações. Verso 17. Eis que tu que és chamado de judeu e descansas na lei e te vanglorias em Deus. Tá vendo essa soberba, né? Foi Paloma que falou aí há pouco sobre a soberba, né? Eis que tu que és chamado de judeu e descansas na lei e te vanglorias em Deus. Deus é só nosso. Deus não é o Deus dos pagãos. Nosso Deus é diferente. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus abre mar. Nosso Deus envia anjos. Nosso Deus destrói cidade. Nosso Deus não abandona. Nosso Deus abate os exércitos sem a gente precisar levantar um dedo. Nosso Deus faz crescer no deserto. Nosso Deus faz água sair da rocha. Pronto. Nosso Deus é topzera. E o nosso Deus anda com a gente. Nosso Deus foi nuvem para a gente, para nos proteger do sol. Nosso Deus foi luz para a gente, para que não ficássemos na escuridão, no deserto. Qual Deus é como o nosso Deus? Então, se sente o bambambam bam, bam da história, né? O melhor das nações. Bom, Deus não curte muito esse tipo de sentimento, essa vanglória. Tá? Então, eis que tu, que é chamado de judeu, descansas na lei, te vanglorias em Deus. E conheces a sua vontade, conhece a vontade de Deus. Aprova as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei, né? Aprendeu na palavra de Deus, sabe a Torá de cabo a rabo. E confias que tu és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Era esse o objetivo, tá, pessoal? Os judeus era para ser isso aqui. Luz para os que estão em trevas, guia para os cegos, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma do conhecimento e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Então, você quer pregar, mas não quer praticar aquilo que ele falou no verso 13. Ouve a lei, mas não pratica, não, tu vai ser condenado. Não tem muita escapatória para você, não tem essa conversa. Você sabe que tem que devolver o dízimo, mas é infiel. Você sabe que você tem que ganhar almas, ou você se acomoda lá na cadeira, no banco da igreja? Né? Então, você tem a palavra de Deus, você sabe que tem que meditar nela de dia e de noite. E você deixa a sua Bíblia fechada lá na cabeceira da cama. Isso quando está na cabeceira da cama, né? Tem gente que não sabe mais onde anda a Bíblia. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas. Pô, aí agora Paulo vai começar a descrever as coisas que os judeus fazem, ainda que saibam que não deve fazer. Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério? Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio? Aqui na minha versão está escrito sacrilégio. Mas tem outra versão aqui que fala assim: você que detesta ídolos, rouba os templos. Bom, seja como for, está cometendo um pecado contra o seu Deus. Seja lá o Deus de Israel, seja lá os seus ídolos, os ídolos lá que eles acreditassem. Tu, que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Não. Se Deus dá a lei para que eu siga, para que eu venha a fazer do nome dele grande, como é, pelo amor de Deus, que eu vou pegar e transgredir? Aí eu falo para vocês, rapaz, não mente. Rapaz, não mente. Aí estou eu aqui mentindo para vocês. Como é que vai ficar minha cara? Como é que vai ficar o nome de Cristo? Minha cara, se eu tiver alguma vergonha, vai ficar de cabeça para baixo. Mas o nome de Cristo vai ser manchado, vai ser desonrado. Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios
por causa de vós, como está escrito. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu peguei essa referência. Pega aí, pessoal, Isaías 52. Isaías 52, no verso 5. Fala assim: Agora, portanto, o que tenho eu aqui, diz o Senhor, para meu povo ser levado por nada. Aqueles que os governam os fazem gemer, diz o Senhor. O meu nome continuamente, todo dia, é blasfemado. Esse é o momento, vamos lembrar aí, em que o povo de Israel, os judeus, eles são presos no cativeiro da Babilônia, e aqueles que governam agora sobre eles ficam fazendo chincano o tempo todo. Onde está seu Deus? Quem é o Deus de Israel? KKK. E aí Deus fica indignado, porque o nome de Deus é blasfemado o dia todo, todo dia. Deus permitiu que eles passassem por aquela situação, nós já sabemos, foi uma forma de punição, não para destruição de suas vidas, mas para uma forma de disciplina, tá? E aí volta para Romanos, aqui, quando ele fala isso, ele diz que por causa dos judeus, os gentios ficam blasfemando o nome de Deus, tá? Imagina se Deus vai ficar feliz com a condição dessa. Vocês aí que são mães que têm filhos, quando seu filho faz algo errado, como que você se sente? Eu me sentiria envergonhada. Se eu tivesse um filho, vi que meu filho fez algo que não é legal, meu filho roubou, apareceu nas manchetes dos jornais, matou, como é que você vai sentir? Envergonhada, né? Entristecida, zangada, chateada, revoltada. Pois bem, esses mesmos sentimentos aí, Deus tem também, tá? E ele fica muito revoltado. Porque quando menina acontece aquilo ali, primeira coisa que falam, primeira, deve ter sido a criação. Aí bota a conta nas costas da mãe, nas costas do pai, nas costas da família. Aí quando o cristão faz alguma besteira, é esse Deus aí, ó. E aí a gente acaba envergonhando o nome de Deus. Não devendo, né? Estamos falando aqui no texto de Romanos, especificamente dos judeus. Mas hoje nós fazemos o papel dos judeus. Não que somos judeus, não somos o novo Israel, não somos isso, tá? A gente é a igreja. Somos o povo de Cristo, somos a igreja. E temos hoje a palavra de Deus, temos o Espírito Santo, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. E aí a gente vai e faz alguma coisa errada, escandaliza, envergonha, é o nome de Deus. O nosso está no pacote? Tá, mas é o que menos importa. Porque o nosso nome não vale nada se a gente não tem o nome de Deus à nossa frente, acima da gente. Então, volta aí para o texto. Verso 25. Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei. Qual era o objetivo da circuncisão naquela época, naquele tempo? Mostrar que aquele povo, aquele homem, tinha uma aliança com o seu Deus, o Deus de Israel. E através dessa aliança, toda a sua geração, seus filhos, também seriam filhos de Deus, também seriam aliança de Deus. Então, por isso, a circundação. Ah, todo mundo sabe aqui o que é a circuncisão, sabe? Enfim. Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se guardares a lei. Bom, se o objetivo da circuncisão é provar que você tem uma aliança com Deus, aí você não guarda a lei, então para que a circuncisão? Você não tem um pacto com Deus. Você não tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança consigo mesmo, né? Com os seus desejos, com
suas vontades, seus projetos, seus planos. Ainda bem que a gente é mulher. Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão, né? Invalida. O ato de você ter sido circuncidado se torna invalidado no momento em que não há obediência ao bendito pacto que você fez com Deus. Não faz sentido? Então, se tornou incircuncisão. É como a gente fala quando a pessoa se batiza nas águas, ela fez um pacto com Jesus. Ela fez um pacto. Não vou olhar para trás, minha vida pregressa eu vou abandonar, meus pecados, né, meus vícios, meus maus hábitos, eu vou agora prosseguir em seguir o bem. Vou fazer o bem, vou buscar santificação, vou mudar de vida por completo. Pronto, aí no dia seguinte, você bota o cigarro na boca. Dia seguinte, você mente para sua mãe, mente para o seu patrão, coloca um atestado falso. Gente que aparece toda hora lá no consultório de gente pedindo atestado falso. Me dá um atestado aí. Não vou dizer que não já fiz isso, não, já fiz. Mas depois, quando eu entendi que isso era uma mentira, eu, não, tá errado. Então, no momento que você tem a consciência de que você fez algo errado, abandona. Então, eu fazia achando que era legítimo. Pô, esse funcionário aqui é tão explorado pelo patrão, vou dar um atestado mesmo, o cara merece um dia de paz. Não, mas não é assim. Esse senso de justiça é injusto. A pessoa fez um pacto lá com o seu patrão. Se ela não quer mais fazer parte desse pacto, ela que se saia. Não sou eu que tenho que ficar mentindo para aliviar a barra dele. Dá para entender? Então, quando eu entendi que esse meu senso de justiça era injusto, falei, não, não vou mais dar. Tá? Não dou, não dou. Ah, me dá, eu extraio o dente, vamos lá, 3, 5 dias já testado. Não, bota 15 dias. Não, não faz sentido, gente. 15 dias para um dente extraído. É outra forma também de mentira, né? Que foge do bom senso. Não, não tem necessidade. Salvo raríssimos casos. Mas, quando você tem o espírito, eu arranco os 4 cis de vez, tá? E 5 dias está de bom tamanho. Quando você tem o espírito da verdade guiando você, por mais que você erre, vai chegar um momento em que você vai ponderar. Essa lei está escrita dentro de você. Então você vai ter que se adequar. Se o seu coração está circuncidado, você tem um pacto com seu Deus, você tem um pacto com Jesus. Não dá para sair pecando. Se você se batizou nas águas, não dá mais para sair pecando. Ou então, você invalidou seu batismo. E aquilo que seria, de fato, circuncisão do coração, não é mais circuncisão do coração. Se tornou incircuncisão. Você é um pagão, você é um gentio, você é um desconhecido para Deus. Então, vamos lá. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será sua incircuncisão julgada como circuncisão? Então, eu não conheço a palavra de Deus, mas eu tenho dentro de mim um código de ética. Meu pai, ele não conhecia a palavra de Deus, meu pai se dizia ateu, graças a Deus. Pois bem, mas ele não dava um atestado falso. Meu pai, você podia fazer o que você quisesse. Ele não te dava um atestado falso. Ele tinha dentro de si esse código de ética e de moral. Ele não errava. De onde veio esse código de ética? Se não foi através da palavra de Deus escrita em seu coração, ainda que ele fosse ateu. Não tem gente que é assim, pessoal. Às vezes, eu ouço pessoas falando, eu prefiro negociar com o incrédulo do que com o cristão. Porque o incrédulo, ele é mais certinho, ele é mais justo, ele é fiel, ele é honesto.
mas o cristão tem que dar um jeitinho. Bom, vamos então observar que o que Paulo está dizendo é que esse cristão que não está certinho, ele acabou de se tornar um gentio. A prática dele invalidou a sua circuncisão do coração. Está dando para entender, pessoal? Porém, aquele que não conhece a palavra, não tem a lei, mas tem uma prática reta, ele está dizendo aqui que esse vai ser justificado pela sua prática. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será a sua incircuncisão julgada, transformada, colocada como circuncisão? E se a incircuncisão, que é, por natureza, cumpre a lei, julgar-te-á a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei. Isso aqui é terrível. O incircunciso vira julgar o circuncidado. Dá, tá tudo errado. É o poste mijando no cachorro, né? Não dá. Então, o apelo de Paulo aqui é para que os judeus eles se comportem como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus. E aí vale para a gente nos comportarmos como homens e mulheres de Deus nos dias de hoje, filhos de Deus nos dias de hoje, porque sim, nós temos mais que a lei, tá? Porque todo mundo aí tem sua Bibliazinha, às vezes mais de uma. Mais que a lei, você tem o Espírito Santo dentro de você. Ah, Lília ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo. Você pode não ter o selo, ok, mas dentro de você, filha, já tem o Espírito Santo agindo. Por que que você está lendo a palavra de Deus agora? Por que que você está sacrificando seu sono para estar aqui junto? Se não for o Espírito Santo que está te trazendo aqui, é quem? Satanás? Sua carne? Doidinha para dormir? É claro que é o Espírito Santo. Então, não confunde o agir do Espírito Santo com selo com o Espírito Santo, tá? Mas, enfim, vamos adiante. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é esta circuncisão, que é exteriormente na carne. Então, ele vai começar agora a dizer que o fato de você ter vestes específicas, judeu tem vestes específicas, né? Eles têm detalhes nas suas roupas, tem um jeito, um modo de se vestir, tem as cores. Isso é o exterior. A barba, o chapeuzinho, né? Quipá. Isso é o exterior. Não é o exterior que prova que seu coração é circuncidado. Não é a circuncisão na carne, no pênis, não é essa circuncisão que prova que você é de Deus, que você é sem pecado, que você sem pecado, que você é justificado. Não é isso, não é o seu exterior, não é o que as pessoas podem ver, não é o que o físico apresenta, não é isso. Mas é judeu o que é no interior. E a circuncisão é a do coração, pelo espírito, e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Então, quem é que coloca essa circuncisão dentro do seu coração? Aqui, quem é que coloca o desejo de você conhecer mais de Deus? De você querer desejar, sabe? Você querer saber, entender a mente de Deus, a palavra de Deus. Quem é que coloca isso dentro de você? Aqui. Cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Tá? Quem é que coloca dentro de você a esperança de que Deus vai te dar dias melhores? A esperança de um porvir, da vida eterna. Tá? A esperança da restauração do seu casamento, da sua vida financeira, da sua saúde. Quem coloca isso dentro de você? Por que você não acredita? Por que você acredita mais em Deus do que na opinião do médico? Quem colocou isso dentro de você? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito de Deus.
até o fôlego de vida transmite isso para você. Esse entendimento de que existe um Criador acima de todas as coisas, que você é obra desse Criador e que você depende desse Criador para ter uma vida eterna. Ok? Bom, pessoal, por hoje ficamos aqui nesse texto, mas gostaria de ouvir vocês. Quem é que pode acrescentar aí? Quem teve um entendimento diferente, algo a mais, algo que faltou ser dito? Quem começa? Pode falar, Maiana. Em suma, o que eu entendi é não adianta eu para te falar uma coisa que eu não vivo, que é o que a gente vê. E a gente vê muito no nosso meio. Às vezes a gente vê as pessoas falando certas coisas, falando de arrependimento não, falando que se você machucou, foi injusto, ou fez alguma coisa com a pessoa, a gente sabe que tem que pedir perdão. É muito fácil pregar que o outro tem que ir lá pedir perdão. Mas você vê a pessoa fazer a mesma coisa e a pessoa não vai pedir perdão. Ah, você tem que pedir perdão. E eu, que estou fazendo as mesmas coisas, não vou pedir perdão porque eu estou um cargo acima ou porque eu me acho superior. Eu vou dizer que é errado a pessoa roubar e eu faço a mesma coisa, porque muitas vezes a gente não rouba o físico, mas a gente rouba a oportunidade da pessoa entrar no reino dos céus. Quando eu dou mau testemunho, eu estou roubando a oportunidade da salvação da pessoa. Então, vem um peso maior. Vem um peso maior. A gente já viu que para quem prega a palavra, o castigo vai ser pior. E às vezes a gente fica se questionando, fulano está à frente de tal coisa, digamos um pastor, ou dependendo do ministério que a pessoa exerça, e a pessoa é injusta, mas a pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo, Deus está vendo. E ele está pregando ou ela está pregando aquilo, mas ela não quer viver, ela quer salvar os outros e quer se perder, é o que Paulo está dizendo, a opção é sua. Você tem o livre-arbítrio. Eu não tenho problema nenhum em obedecer ninguém. Não tenho problema nenhum em pedir perdão. Eu dei uma cotovelada ontem na testa da Dona Zila, que eu acho que a Dona Zila tá tonta aí até agora. Coitada. Você tinha dito que ia fazer isso, eu me lembro, você falou mesmo. Ah, pois. Cumpri, tá vendo que eu cumpro com as minhas palavras? Foi antes da busca. Olha, ó. Foi antes da busca, pedir perdão, tá tudo certo. Mas é a pessoa ser humilde. Paulo, ele fala que a pessoa tem que ter essa humildade e reconhecer seus erros. De não de da pessoa achar que porque ela está num cargo acima, os outros é inferiores, o castigo não vai servir para ela. É como minha mãe dizia, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Beleza, não tem problema nenhum com isso. Você quer ir para o inferno, você vai. É como a senhora falou aí, de ir e ficar de tocaia. Eu fui mais à frente. Eu peguei minha irmã e deixei quase roxa. Eu peguei no pescoço e tampei a boca e o nariz dela. E eu olhava assim, ainda bem que Deus muda as pessoas. A sorte dela é que eu nunca gostei de tocar em defunto. Não, não, não venha, não. Esses negócios de tocar em defunto não é para mim. Eu ficava pensando, oh meu Deus, eu não tenho essa coragem. Eu não tinha coragem de matar, mas a raiva cega. E vai chegando uma hora que o orgulho faz o mesmo. O orgulho vai cegando a pessoa de tal forma que a pessoa pensa, não, eu vou poder humilhar fulano, mais ou menos isso. Eu vou poder dizer o que eu quero fulano, eu vou dizer que é para o bem dela, e eu não duvido que talvez seja essa a intenção. Mas não é o que a pessoa fala, é como a pessoa fala. Eu posso chamar a atenção de qualquer pessoa, mas na frente dos outros, com a intenção de humilhar as pessoas só para crescer meu ego, ficar com o peito igual o peito de pombo, aí você deixa passar. Ah, eu vou dizer coisa a fulano, pisa no fulano, que é para o fulano ir lá pedir perdão. E o ego só vai inflando. E é isso que os judeus faziam, porque eles estavam no erro, aqueles guias cegos, que nem Jesus falou, ia fazendo várias coisas erradas e ficava ali, ó, criando leis, criando isso, criando aquilo, e com aqueles filactérios, né, na testa, mas se perde. Eu falo para Deus direto, meu Deus, se for para mim me perder, o Senhor pode me levar, porque eu prefiro ser salva. Eu não quero cargo, eu não quero honra, eu não quero glória,
Eu sei que se alguém for falar de mim para as pessoas, elas vão ter que me justificar, porque às vezes o próprio Deus fala isso. Você sabe o que que estão falando a seu respeito? Eu não sei os outros, mas eu sei. Sempre chega até a gente, o diabo faz questão de fazer chegar nos nossos ouvidos que é para criar os maus olhos, e a consciência está limpa, porque eu sei de mim. E o próprio Deus fala: olha, quem te justifica sou eu. Chegou uma situação que eu ouvi: ó, quem te justifica sou eu. E Deus vai falar. E o problema não é Deus falar, o problema é a gente ouvir e obedecer. Ontem uma esposa falou assim para mim: parece que você ouve a voz de Deus. Eu falei: olha, ela tá duvidando que eu ouço a voz de Deus. Eu ouço. Agora, se eu obedeço, é outros 500. Eu demoro, mas eu obedeço. Uma outra pessoa fala a mesma coisa, porque Deus cobrou de mim fazer algo. E eu fiquei: eu não vou não, Deus, porque eu que vou levar na cara. Vão dizer que eu tô me metendo na vida dos outros. Aí eu, com a minha humilde descaração, fui lá e fiz. Aí a pessoa chegou assim: ah, eu falei: olha, eu escuto a voz de Deus, eu só demoro para obedecer. É uma vergonha minha, mas eu já estou resolvendo isso com ele. Deus está falando através de Paulo. Deus usa o próprio incrédulo, porque às vezes, como a senhora disse, o gentio julgar os judeus, mas Deus fala que, acho que foi para Nínive, né, que disse que Sodoma e Gomorra ia julgar as pessoas, aquele povo. Olha, para que povo mais pior que aquele ali que Deus resolveu exterminar da face da terra? Então, cabe a nós ter essa humildade de reconhecer nossos erros, e ainda que a pessoa venha para cima da gente para nos humilhar, ver que é Deus. Ó Deus, eu estou vendo isso aí como correção do Senhor. Se essa pessoa quer me humilhar, quer me fazer passar vergonha, é o Senhor e ela. Mas eu vou aceitar como correção. Eu faço isso, eu posso não manter um sorriso no rosto. Mas eu vejo que é correção de Deus e está tudo certo por isso, porque ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a ele. Se eu estou sendo injustiçado ou não, é problema. Deus vai resolver ali com todo mundo. Ah, o diabo está fazendo, o diabo você vai fazer o que você quiser. Mas eu sei que Deus vai me justificar. E quando eu passo por essas situações, eu estou glorificando o nome de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão vendo que, de fato, de verdade, eu estou temendo a autoridade dele, porque toda autoridade vem de Deus. E eu estou mostrando para as pessoas que é possível você seguir em frente, porque é a consciência limpa. É o que ele fala aqui. Você sabe o que é certo, não importa se as outras pessoas estão fazendo ou não. Faça você. O que Jesus disse: ó, eu chamei você, Pedro. João veio atrás, cuida de sua vida, deixa João aí. Segue-me tu. E o povo parece que não consegue entender. Peraí. Fala, Martiane. Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Eu estava ausente, né, de algumas meditações, né, tinha um tempo. Como eu tinha falado, eu tinha procurado Dona Lilian, né, no particular, e tinha até comentado, né, a correria que estava, o que era que estava acontecendo, expliquei, dei um parecer, pedi desculpas também, pedi orientação. E hoje, depois, né, de algum tempo, né, a gente estava sem se encontrar, e aí retornamos, né, para as meditações, e hoje eu voltei. E eu dou graças a Deus por essa meditação, porque não estou dizendo que eu não medito na Bíblia. Não, a gente tem que ter sim o nosso momento. Mas esse momento que a gente está aqui juntas é um acréscimo muito grande, porque é uma oportunidade que a gente tem de aprender mais umas com as outras. O entendimento que uma pessoa teve pode ser diferente do de outra, então já acrescenta em alguma coisa. Então Deus já fala de uma outra maneira, né? De que a gente não teve esse entendimento sozinho, de repente vem outra pessoa e fala, poxa, como eu não vi isso? Então Deus já mostra outra coisa para a gente, já ensina. E eu dou graças a Deus por essa meditação de hoje, porque eu vejo que a palavra de Deus é como um espelho, né? Toda vez quando a gente lê, Deus ele mostra para a gente como a gente tem sido, o que a gente tem feito, o que a gente tem deixado a desejar, o que está certo, o que está errado, o que está exagerado.
o que está sendo faltoso na nossa vida. E eu dou graças a Deus por essa meditação. Eu achei muito, muito, muito claro e muito importante essa fala de Paulo, né, com respeito a esse ensinamento à igreja, porque, na verdade, o que a gente vê hoje em dia é exatamente esse retrato de igreja, né? São muitas as pessoas que acabam envergonhando o nome do Senhor Jesus, né? De uma maneira totalmente errônea, dizendo que é o Espírito Santo, que é o agir de Deus, que é Deus que está mostrando, e, enfim, acaba virando uma zombaria, um motivo de graça, de piada, né? Com as coisas de Deus. E eu achei isso muito, muito forte. Essa palavra, ela sempre me acompanhou, né? Quando fala que Deus, que porque não há acepção de pessoas para Deus. Eu sempre carreguei isso no meu coração e é, tanto nos meus, que eu já tive muitas fases na minha vida espiritual, né? Então, eu posso dizer com propriedade que eu carreguei isso muitas vezes no meu coração, né? Eu não fiz acepção de ninguém. E, tipo assim, eu fiz isso, né? Porque eu tinha isso comigo, né? Que eu não, Deus não fazia, quem era eu para eu fazer? Quem era eu para eu julgar, né? E também tem aquela questão, né? Que se a graça de Deus, que eu não merecia, me alcançou, quem sou eu para julgar que alguém não merece essa graça também, né? Quem sou eu para dizer tal pessoa não merece? Ah, eu não vou evangelizar aquela pessoa ali. Por quê? Quem sou eu para dizer isso? Se naquele momento eu dei de cara com aquela pessoa na rua e está tendo evangelização na rua, por que que eu não vou chamar ela, né? Então, é muito muito importante esses momentos que a gente tem de meditação, porque eu acho que é renovador e traz a gente também essa questão, essa consciência de que a gente tem que estar bastante vigilante. É como eu falei ontem na aula do batismo, eu falei o seguinte, que para a gente conquistar a nossa salvação é um sacrifício, mas para a gente perder é uma questão de segundos. E era isso que eu queria trazer. Perfeito. Finalizou bem aí. É, eu gostaria de ouvir pelo menos mais uma pessoa, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vou apontar aí e vou botar para você falar, viu? Fala, Jô. Boa, estão me ouvindo? Sim, senhora. É o que eu vejo aqui, que eu entendi, que eu pude entender, né? Que Paulo fala sobre assim, aquela parte que ele fala sobre os judeus e gentios. Sempre ele coloca os judeus e gentios, né? Porque os judeus eram um povo, né? É o povo escolhido de Deus. É o povo, vamos dizer, o menino dos olhos de Deus. E por passado um tempo, né? Eles se corromperam, né? Que vários se corromperam, né? E aí eles sim não estavam pregando a verdade, se corromperam e pregavam, não pregavam, mas não viviam o que pregavam. E criticava, né, os gentios, criticava os outros povos que também estavam em pecado, mas eles não estavam se autoanalisando, né? Analisando a eles mesmos sobre o que eles estavam pregando, porque eles não viviam a verdade, não viviam. E aí Paulo fala disso também, né? Porque como em várias igrejas, várias religiões, tem muita gente que não prega, prega o que não vive, né? Como a gente vê aí em várias denominações, é padre, é pastor, membros saindo da igreja, saindo da obra, ou se escandalizando, tendo escândalos, né? Por quê? Porque eles não estão vivendo o que prega, né? Se corromperam, não estão vivendo o que pregam, e aí
como a obra não é deles, a obra é de Deus, a obra é do Espírito Santo. Então, nada em oculto que não seja revelado, né? E aí acaba aparecendo, e aí se aparece os escândalos, aparece as coisas, né? E vão saindo da presença de Deus. E uma coisa aqui que Deus fala muito forte, né? Sobre o julgamento dele. O julgamento, porque a gente sabe que a gente paga pelos nossos pecados. Vai ter, né? Porque tem o pecado, né? Que é cobrado, né? Mas também tem o juízo de Deus, que Deus vai nos cobrar sobre cada alma daqueles que Ele escolheu para a gente ganhar, né? E se a gente for o quê? Se a gente for relapso, por um exemplo, relapso, a gente não fazer a obra direito com amor, no lugar de ganhar almas, perder as almas, isso vai ser cobrado da gente, né? Vamos ser julgados sobre isso. Então, temos que vigiar, se autoanalisar, né? Porque tudo que a gente faz agora, porque assim, quando a gente não conhece a palavra, a gente não está na presença de Deus, a gente está no escuro, não conhece a palavra, a gente tem Deus para nos resgatar, para cuidar. E quando a gente conhece que a gente está traindo Ele, relapso com Ele, entendeu? Então o julgamento é maior, a cobrança é maior. Por quê? Porque o diabo vai salvar a gente? Não vai. Vai nos livrar, vai ter misericórdia da gente? Não vai ter. Então Deus tem uma infinita misericórdia. E por mais que o povo é pecador, falho, pecador, mas Deus está ali, Deus está segurando, colocando as mãos, avisando, porque Deus fala, né? Deus fala, a gente sabe, a gente tem a nossa consciência quando a gente está fazendo a coisa errada, Deus fala. Então, aqueles que estão lá semeando o pecado, semeando, Deus está, antes deles caírem, Deus está mostrando, Deus está falando, mas eles não querem ouvir, então a justiça vai vir. A justiça vai vir sobre isso. E falando aqui de Paulo, eu assisti um filme, foi um filme que eu assisti de Paulo. Aí parece que quando Paulo vai ser a morte de Paulo, quando Paulo vai se despedir. Aí Paulo fala bem assim, eu não lembro direito como falar. Combati o bom combate, guardei a fé e Completei a conservei uma coisa carreira, assim. completei a Isso, carreira, eu acho guardei. muito lindo, né? Muito lindo essa parte, muito lindo. Estou guardando para mim. Eu ainda vou achar esse versículo que tem essa parte, porque eu achei muito lindo e glorioso, porque ele combateu o bom combate, e é isso que a gente tem que fazer, combater o bom combate. Creio que é isso, né? Mais ou menos. Beleza. Pronto, só para finalizar, Fabiane. Se Fabiane estiver acordada ainda, né? Fabiane Eu dorme. estou. Boa Glória, noite. glória, glória, igreja! Estou sim. Hoje eu fiz uma estratégia de dormir antes para ficar acordada na hora da meditação. Muito bem, muito bem. E aí, o que que ficou para você? Na verdade, assim, foram dois pontos que me chamou a atenção, bastante atenção. A questão realmente do perdão. Quando a senhora deu o exemplo do sermão, né, de uma situação que houve de um sermão, e aí me veio à mente questionamentos até meu mesmo, né? Que eu já tive, às vezes eu mesmo me questiono. Eu já cheguei a questionar o porquê a gente tem que glorificar a Deus, o porquê que tem que dar glória a Deus. Isso são coisas que já aconteceram comigo. E lendo a própria Bíblia, teve coisas que eu acabei assim, a própria Bíblia me deu aquele estalo assim, e eu acabei descobrindo o porquê isso, o porquê aquilo, e o porquê, o sentido do perdão. É realmente meio louco. Eu já tive dentro de mim essa confusão de pensamentos, e assim, por que que eu tenho que perdoar uma pessoa que me fez mal? Humanamente falando, tá certo, eu não tenho que perdoar, né? E aí, só o entendimento realmente, o querer entender a palavra de Deus, o querer realmente estar focado nessa palavra para ter esse dom de entender e praticar a palavra de Deus, quando ele fala, né? Paulo fala aqui realmente da questão do perdão, fala da questão da obediência. E
eu por muito tempo eu me vi nessa situação de eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que perdoar, eu não tenho que abraçar uma pessoa que eu detesto, que eu não gosto, e mesmo dentro da igreja, né? E eu ficava com aquilo, eu não gosto, não quero que chegue perto de mim, não fale comigo, e era bem nessa loucura. E aí foi quando eu comecei realmente a ter esse despertamento, buscar realmente na palavra e começar a entender, porque tem coisas que só a palavra de Deus vai responder. Só, Martiane falou uma coisa muito legal, né? Sobre a questão da meditação. Eu acabei não participando de meditações que tiveram, né, desde de quando eu comecei, mas essa de Romanos eu fiz um propósito com Deus que eu disse, eu vou participar até o fim. E eu estou me dedicando para participar, graças a Deus já cheguei no segundo capítulo e vou até o fim. E realmente tem ajudado, né? Realmente, quando a gente busca realmente essa permanência, essa perseverança de conhecer, de entender, de praticar a palavra de Deus, aí a gente vai começando a ter sentido, a palavra de Deus vai começando a dar sentido à nossa vida e a gente vai começando a compreender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Então, eu realmente tive esse gap aí na minha vida do perdão, de não entender o porquê, essa loucura. Para mim, isso sempre foi muito louco, né? Você perdoar alguém que te fez mal, perdoar alguém que te maltratou. Por que isso? Para que isso? Né? E também a questão do que a gente vive hoje, né? Hoje a gente vive uma moda do ser evangélico, e quando ele fala daqui do praticar, né, de pregar e não praticar, hoje é normal. Hoje parece que ser evangélico, se intitular de alguma igreja, é muito fácil, é artista, é povos anônimos. Às vezes, até no nosso local de trabalho, eu vou para a igreja, porque o meu pastor, o meu isso, o meu aquilo. Mas quando você vê a vida da pessoa, não tem nada a ver com o que diz a palavra de Deus. A pessoa pratica totalmente o contrário, mas ela está ali dizendo que serve a Deus, dizendo que está dentro de uma igreja. É aquela coisa, só está dentro da igreja, só vai para a igreja. Muitas vezes até são pessoas que dão uma lição de Bíblia em você, mas a vida da pessoa, as atitudes, a conduta da pessoa mostra uma coisa totalmente contrária. E a gente vê que não é falta de conhecimento, é falta realmente de querer obedecer, é falta de querer realmente se dedicar. Porque quando a gente para, que a gente é, para entender a palavra, primeiro pede discernimento a Deus e começa a parar para entender a palavra, a gente começa a se ver, a gente começa a entender onde é que está as torneiras, onde é que está as arestas, onde é que está as brechas que a gente vem dando, e por isso que a nossa vida não vai adiante. Por isso que o nosso caminho ele não prossegue. Então, quando a gente começa a buscar esse entendimento na palavra, a gente realmente começa a se permitir a mudar. E a gente não vê isso hoje, né? É como o próprio Jesus disse, que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. A gente vê muito conhecimento, muita letra, muitas pessoas se intitulando cristãos, evangélicos, porque hoje é moda se falar que é evangélico, mas você não vê a mudança real na vida das pessoas, você não vê Deus na vida das pessoas, né? Então, foi esses pontos, assim, que me levou, me marcou, assim, né, nesse capítulo 2 de Romanos. Topzera, velho. Bem legal, bem legal. A palavra realmente é ela que transforma. É a palavra, entendeu? Só fazer aqui uma ressalva, pessoal. Faz de conta que eu cheguei agora na igreja, não tenho entendimento. A maioria de nós aqui já tem um bom tempo de igreja, já temos anos. E vocês veem que até hoje a gente está mudando, a gente está se aperfeiçoando, a gente está se melhorando, a gente está se santificando. E claro que através do agir do Espírito Santo,
a nossa permissão em permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Mas isso é uma questão de tempo. Umas demoram um pouco mais, outras menos, mas estamos todas na caminhada. Eu só quero que comecemos a ver as pessoas, principalmente as imaturas na fé, com um pouco mais de carinho, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se eu chego hoje na igreja e, por exemplo, dou um atestado falso, a pessoa que vai estar do meu lado, minha assistente, não importa se ela é cristã ou não, mas minha assistente vai chegar, vai olhar para mim, poxa, ela deu atestado falso, mas ela é crente, ela mentiu. Então, de cara, eu já vou ter essa pessoa me acusando, tá? De cara. Ela já vai estar tendo maus olhos para comigo. Só que eu vou na igreja e eu estou sinceramente buscando melhorar. Se na igreja eu começo a ver também toda essa censura, as pessoas me acusam, você é mentirosa, você não quer nada com Jesus, não. Você já tem 2 anos, 3 anos de igreja e não quer nada com Jesus. Gente, às vezes o processo é lento. Por que que eu estou fazendo essa ressalva? Não sejamos realmente juízes de pessoas que não têm condição de ser julgadas. Pega isso aí. Sejamos juízes no sentido de identificar o problema e tentar ajudar, não terminar de condenar, tá certo? Porque nesse processo a gente pode colocar algumas alminhas no inferno e ficar difícil depois a gente justificar isso aí para Deus. É um sangue que pode ser cobrado da nossa cabeça. É possível que a gente já tenha feito isso algumas vezes na nossa vida. Recriminado e falado com pessoas, você não quer nada, entendeu? Você fica brincando com Deus, tá se batizando já pela milésima vez. Vamos ponderar. Deixa que o mundo acuse, porque é o papel do mundo. Mas a gente, vamos ser um pouco mais compreensivas. Vamos ter aquele olhar de, vamos ensinar essa pessoa a ser diferente, certo? Nós estamos aqui sendo trabalhadas pelo Espírito Santo para isso. Estamos sendo buriladas. Sabe o que é burilar? É lapidar. Estamos sendo aperfeiçoadas. A gente está ficando o quê? Mais bonito. Interiormente falando, estamos ficando melhores, mais eficazes, mais eficientes, mais sábias, mais tudo de bom. Estamos. Vamos usar isso para o bem. Vamos usar isso para a gente realmente ganhar almas, orientando, inclusive, o nosso povo dentro da igreja. Porque o povo da igreja, vários de nós aqui demos o exemplo. Porque muito se vê hoje dentro da igreja, muito se vê hoje dentro da igreja. Vamos ser um pouco menos exigentes com esse povo da igreja. Porque às vezes a maioria do povo da igreja simplesmente não abre isso aqui para ler. E quem está transformando você, quem me transformou, foi isso aqui, foi a palavra. E as pessoas não abrem a Bíblia para ler. Se satisfazem apenas com aquilo que é dado do altar, que é muito pouco. A gente está vendo aqui, é muito pouco. Certo? Então vamos ser mais compreensivas, tá? Com as demais pessoas, vamos exigir menos delas. Vamos entender que elas são como crianças. Se a gente é como criança, vamos entender essas pessoas como sendo bebezinho, né? Vamos ter paciência, tá certo? A gente se aperfeiçoa, né? A gente melhora todo dia. Glória a Deus. Tá bom? Então, vamos escolher aqui Isis, que está aí falando marca negra do leite, vamos botar ela agora para orar. Faz a oração aí, Isis, de encerramento, porque a gente já extrapolou pra caramba nosso tempo. Perdoe, mas foi necessário. Senhor meu Deus e eterno Pai, Pai misericordioso, bondoso. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa exortação. Eu vejo nesse texto esse carinho de Paulo para com essas pessoas, Senhor. E cito o teu amor para com cada uma de nós. Eu tenho certeza que o Senhor falou em especial com o coração de cada uma de nós. Obrigada, Senhor. Abençoa a nossa vida, a nossa família, a nossa casa.
nos guarda, nos protege, fortalece a nossa armadura para que a gente possa vencer as armadilhas do inimigo e conquistar a salvação, a vida eterna. Essa é a meta, Pai, que a gente nunca se perca no foco, que é a nossa salvação. Nos dá um fim de noite abençoado, um dia de amanhã de vitória, um, um maio abençoado, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, já com certeza da vitória. Amém. Amém, povo lindo. A gente se encontra sábado com Romanos capítulo 3. Espero vê-las todas aqui reunidas de novo. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.